Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 32 e 33, que dizem: Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Veja só, queridos, qual é o argumento desse cego de nascença que está sendo muito mais sábio do que os líderes religiosos? O argumento é: se Moisés, se todos os profetas do Antigo Testamento, todos os grandes personagens, nunca fizeram um milagre como esse, nunca deu à vista alguém que nasceu cego, por acaso Deus daria esse privilégio, fazer algo que ninguém fez? Deus daria esse privilégio a um pecador, se não deu aos seus principais representantes do passado? Qual a lógica disso? Se ele estivesse fazendo um milagre simples, ou um milagre que já tivesse ocorrido na história, mas não, Jesus tinha acabado de realizar um milagre como nunca havia sido visto, nem mesmo diante de grandes como Moisés. Então não tem como Deus ter permitido isso ser operado através de um pecador. Então, veja, a sabedoria, queridos, que às vezes é dada a uma pessoa simples. Então temos que ter cuidado. Há líderes que não têm sabedoria. E há pessoas mais simples que, diante de um fato, diante de uma realidade, diante de uma verdade, diante das Escrituras, conseguem enxergar. Agora, vamos aproveitar aqui, que já que está falando sobre esse milagre que nunca foi feito, vamos ver alguns milagres que tanto Moisés quanto Cristo realizaram, né, que eles tinham em comum. Primeiro, vamos estudar essas duas figuras, Moisés e Cristo. Nós estamos vendo aqui um exemplo de que Cristo foi além de Moisés. Realizou um milagre que Moisés não fez. Mas é interessante notar que os evangelhos citam diversos milagres de Jesus que são muito parecidos aos milagres de Moisés. Porque justamente é dado a Jesus, Jesus realiza esses milagres para mostrar sua superioridade em relação a Moisés. Primeiro, existe na teologia o conceito de que no Antigo Testamento alguns personagens, algumas histórias prefiguravam o que Cristo viveria. Ou seja, na didática de Deus, na pedagogia de Deus, ele já preparou a consciência humana a se deparar com Cristo, ensinando ao longo dos séculos tipos de Cristo. O que Cristo faria já vivenciado na vida de algumas pessoas. Moisés é um exemplo. Ele prefigurou Cristo em diversas partes da sua vida. Por exemplo, Moisés, ao nascer, tentaram matá-lo, né? Havia uma ordem de Faraó a matar todo menino hebreu. Da mesma forma, Cristo. Veja só a semelhança. Herodes mandou que todos os bebês menores de 2 anos, nascidos em Belém, deveriam ser mortos, e ambos escapam dessa morte. Tanto Cristo quanto Moisés libertam pessoas da escravidão. Moisés libertou o povo do Egito, Jesus liberta da escravidão do pecado. Tanto Jesus quanto Moisés abandonaram riquezas. Moisés fazia parte da corte de Faraó e abandona tudo por causa do seu povo. Vai viver no deserto e depois retorna para libertar. Da mesma forma, Cristo que vivia na glória eterna, abandonou essas riquezas para vir até nós nos resgatar. E claro, a grande semelhança entre eles é que Moisés, como já explicamos em lição anterior, traz uma aliança de Deus com o povo. Já Cristo traz uma nova aliança, que é o Novo Testamento. Claro que uma aliança infinitamente superior. A aliança de Moisés era apenas com o povo hebreu, e a aliança de Cristo é com toda a humanidade. E eles tiveram diversos detalhes em comum, em suas vidas. Por exemplo, ambos jejuaram 40 dias e 40 noites. Mas Jesus, claro, foi muito superior, porque Moisés jejuou todos esses dias,
com o apoio de Deus, com a presença de Deus no Monte Sinai, o sustentando. Já Jesus foi muito superior porque ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sendo afrontado por Satanás, o que é muito mais difícil, né? Fazer um jejum com a presença de Deus é uma coisa, agora sendo tentado, sendo atacado por Satanás é muito mais difícil. Semelhança entre os seus milagres, Moisés abriu o mar vermelho, né, para o povo atravessar. Jesus andou sobre o mar mar da Galileia. E, além disso, ele acalmou uma tempestade, né? Então, aí milagres relacionados a fenômenos naturais. Moisés fez sair água da rocha. Já Jesus transformou, em João capítulo 2, água em vinho. Com Moisés, Deus falou a partir da sarça ardente. Já Deus falou com Jesus e com alguns dos seus discípulos, tanto no Rio Jordão, em seu batismo, quanto no Monte da Transfiguração. Um outro exemplo de um milagre que ambos realizaram, que tem algo parecido, é que na história do Êxodo, o povo de Israel foi alimentado com maná do céu. Já Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens. E há uma segunda multiplicação para 4.000 homens. Detalhe que é importante de notar é que não foi Moisés que deu o maná ao povo, foi Deus. O maná descia do céu. Jesus, inclusive, explica isso em João capítulo 6. Não foi Moisés que lhes deu o maná, foi o meu Pai que está no céu. Moisés cura através de Deus, não é Moisés que cura, mas ele é instrumento para orientar o povo a ser curado das picadas das serpentes. Já Jesus cura uma mulher que por 18 anos tinha fluxo de sangue. Moisés tinha um rosto brilhando, né, quando desceu o Monte Sinai, e Jesus mostrou não apenas o rosto brilhando, mas todo o ser dele resplandecente na transfiguração, no Monte da Transfiguração. Só que Jesus foi muito além, né, queridos? Eu poderia citar diversos detalhes aqui, mas só alguns para deixar bem claro a magnitude, a dimensão da grandiosidade de Jesus. Jesus expulsou inúmeros demônios, Moisés não expulsou nenhum, porque ele não tinha poder para isso. Jesus, ele tinha o Espírito Santo sem medida. Então, ele tinha a luz necessária para expulsar todas as trevas. O próprio Jesus diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado até vós o reino dos céus. Bom, Jesus ressuscitou pelo menos 3 pessoas, como é descrito nas narrativas, além, claro, de ressuscitar a si próprio, e Moisés não fez nenhum milagre dessa natureza. Elias e Eliseu fizeram, Moisés não. E um exemplo aqui, claro, que Jesus foi além de Moisés, é curar um cego de nascença. Em João capítulo 5, nós vemos Jesus curando um paralítico, que há 38 anos, né, estava nessa condição. Jesus, ele não morreu, Moisés sim. Jesus, ele ressuscitou e depois subiu aos céus sem morrer. Outro detalhe, Jesus foi previsto a vinda dele por inúmeras profecias, todas elas ele cumpriu. Já Moisés não tem nenhuma profecia relacionada a ele. Um outro detalhe, qual eu finalizo essa comparação, né, esse estudo desses 2 personagens, é que Moisés ele era um profeta e, de certa forma, recebeu a lei. Já Jesus ele trouxe a graça, como já explicamos, e Jesus não era apenas profeta, ele era profeta, rei e sacerdote. Todas as 3 funções que o Antigo Testamento traz da vida espiritual, Jesus as cumpre todas elas. Ele é rei, profeta e sacerdote. Então está aqui, Jesus foi além de Moisés, curando alguém cego de nascença. E a conclusão é óbvia, ele não é pecador, pelo contrário. Se ele não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.